Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Sport TV News, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que vai entrar em campo amanhã no sábado às 18h30, jogo que vai acontecer no Allianz Parque contra o Internacional. Palmeiras que está na terceira colocação do campeonato com 43 pontos. E também pode ter estreia aí com a camisa do Verdão, galera. Andréas Pereira já foi apresentado e já pode aí estrear com a camisa do Verdão já nesse jogo contra o Internacional. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Mas vamos começar falando um pouquinho de apresentações que rolaram lá em São Paulo. Andréas Pereira, oficialmente agora apresentado para o torcedor palmeirense, Joana, e sendo preparado para estrear contra o Inter. Será que já como titular? Ele tem condições. Tem condições, está segurando a camisa 8, né? Já que o Abel ainda é das antigas, ele gosta de falar os números, né, das posições, o 5, o 8, então ele vem para essa posição aí, que foi a vaga deixada pelo Richard Rios, que ele testou alguns jogadores, né? Tem um Lucas Evangelista, que é o jogador da posição, testou o Alan, improvisado nessa posição, então é uma contratação que o Palmeiras queria há muito tempo, já tinha um namoro em janeiro, mas ele custava o dobro do preço em janeiro e estava na metade da temporada, acabou não rolando. Então ele vem, segundo ele, no momento certo para ele e já foi convocado, que é o que ele fala, né, na apresentação. Olha, eu mal cheguei e já fui convocado, ou seja, o Palmeiras como grande vitrine, né, também para uma possível convocação para a Copa do Mundo. E repetindo, ele é de uma posição que faltava para o Palmeiras, uma posição carente com a ausência com a venda do Richard Rios, veio pela metade do preço, então em termos de negócio foi muito bom para o Palmeiras. E ele é um jogador versátil, porque a gente está falando dessa camisa 8, dessa posição deixada por o Richard Rios, mas ele já falou que ele pode jogar em outras posições, ele pode jogar de 5, ele pode jogar de meia, ele pode jogar de camisa 10 eventualmente, então ele vem para uma briga, ele vem com uma versatilidade que é muito positiva para ele e para o Abel. Ele gosta dessa polivalência dos seus jogadores, tem condição de jogar contra o Internacional e não me surpreenderia se jogasse como titular, porque ele está bem fisicamente e está treinando E é isso. Eu acho que tem grandes chances, está regularizado, então já é para a posição que está faltando, eu acho que tem grandes chances de ser utilizado contra o Internacional. A saída do Richard Rios foi muito sentida, né, pelo Palmeiras, mas eu te pergunto, Lofredo, se ele realmente vai atuar ali, porque ele aparentemente pode estar em duas posições do meio-campo, ou bem como meia, ou como segundo volante. Ah, ele pode atuar ali. Pode atuar ali. Acho que ele entra bem, inclusive, ali. Agora, é um ganho para o Palmeiras, porque é um jogador que tem uma função, diria, pelo menos dupla no meio-campo. Ele vai à seleção brasileira não porque ele foi contratado pelo Palmeiras, mas porque ele já estava na observação, inclusive tinha feito parte de outras convocações, né? Mas jogar no Palmeiras vai facilitar as próximas chamadas dele para a seleção brasileira, imagino eu. Embora a gente saiba que o foco das convocações geralmente é no exterior, mas eu diria que um jogador nesse nível, com essa idade, que já vem sendo observado pelo que apresentou aqui no Brasil também e no exterior, fica mais perto sim da seleção brasileira num grande clube brasileiro do que num clube mediano da Inglaterra. Ele destacou muito isso. Acho uma ótima escolha. A oportunidade, né, de estar num clube com a estrutura que tem o Palmeiras disputar título. E que disputa muitos títulos. Isso, é. Agora, a brincadeira é que ele é o primeiro caso de jogador que já deu um título ao clube sem nunca ter vestido a camisa do próprio time. É verdade, ele é bem marcado por aquele 2021, né? Mas, assim, aquilo é a eventualidade da eventualidade da carreira dele, Sim, tá? é uma exceção. Muita exceção. É um jogador que é muito regular. Dificilmente comete erros daquele. E ele lidou bem com isso durante a entrevista, né, Joana? Ah, ele sabia, né? Que ia ser perguntado da mesma forma que o Carlos Miguel foi perguntado, né, quando foi apresentado pelo Palmeiras e ele foi revelado, digamos assim, pelo Corinthians, né, e tinha feito piadas em relação ao Mundial do Palmeiras. Então, eu acho que o Carlos Miguel, o caso foi conduzido muito bem. E ontem era um caso até mais simples, né? Eu acho que ele sabia que ia ser perguntado, respondeu e acabou, né? Foi um erro que
culminou no gol do Daverson, né? No título do Palmeiras da Libertadores em cima do Flamengo em 2021. Sabia que seria questionado, mas respondeu com muita naturalidade. A história morre e acabou, né? Bola pra frente. Como a história do Carlos Miguel também. Estou citando agora, só para fazer a comparação, claro. Mas também já não é nenhum problema. Aliás, não foi nenhum problema na contratação, agora menos ainda. Agora, o problema dele eu acho que é menor do que o do Carlos Miguel. Não, com certeza. O do Carlos Miguel é uma questão de provocação de um rival para o outro. Acho que o palmeirense até gosta da ajuda, né? Que ele deu no fim das contas. O Carlos Miguel, agora o Carlos Miguel reconhece... Eu não estou nem falando do Palmeiras, estou falando só para eles pessoalmente terem que responder sobre isso. Perfeito. Agora o Carlos Miguel reconhece o título mundial do Palmeiras, que ele desdenhou. Se ele voltar para o Corinthians ou for jogar no São Paulo, ele vai dizer de novo que o Palmeiras não tem mundial, entendeu? Então, porque, assim, eu acho que ele aprendeu, ele não vai se meter mais nisso. Talvez não fale mais também, talvez, né? O caso do Andrés Pereira é uma falha de jogo, uma falha o profissional tá sujeito a esse tipo de situação. Como o Robert Renan falhou, né, no Internacional e ontem na redenção dele, que a gente vai falar daqui a pouco. Bateu o último pênalti, mas não cavou, né? Queria ver essa coragem. Não, né? mas não ia arriscar também. Não tem porquê. Também não faz... Cavar já não faz muito sentido, mas é uma maneira de bater o pênalti, mas é uma maneira... bem mais arriscada. Bem arriscada. Eu pergunto do Andrés Pereira um pouquinho mais para frente nesse time do Palmeiras, porque é uma possibilidade de ele estar mais perto de Flaco Lopes e Vitor Roque, uma dupla que já vem dando muito certo, que já abre espaços, né, um para o outro, e imagina tendo ainda Andrés Pereira com a qualidade da criação. Tu imagina algo por aí ou não? Não, então, eu acho que essa posição, mas assim... Acho que o Palmeiras está precisando substituir o Richard Rios, a princípio, tá? Nessa posição, o Maurício, por exemplo, tem tido boas participações. Lembrando que está todo mundo apto, tá? Ele chegou, o Abel chegou a escalar Maurício e Felipe Anderson. Então, são dois jogadores que disputam essa posição. Como volante, acho que ele tem um espaço maior para se encaixar no time. Mas ele pode jogar e acho até que, veja só, se você tiver um volante de mais pegada, Andrés Pereira, Felipe Anderson e Maurício, se você conseguir fazer esse encaixe para Vitor Roque e Flaco Lopes, eu acho até um encaixe difícil de fazer, mas pode dar muito certo. Eu não sei se pode ter alguma dúvida em relação à capacidade dele de marcação, assim, não sei se ele é tão combativo quanto era o Richard Rios, Joana. Olha, a gente vai ter que ver como que o Abel vai utilizá-lo nesse primeiro momento. O Richard Rios, de fato, era um jogador que se movimentava bastante, ajudava nos desarmes e aparecia com muita qualidade na frente. Não sei se exatamente a mesma característica do Andrés Pereira. Não. Então... o Richard Rios tem mais pegada mesmo. Sim. Mas não tem também no elenco, tem uma pegada igual o Richard Rios. Não tem. Assim... Não sei, gente. Você não necessariamente vai substituir um jogador de pegada por outro de jogador pegada, igualmente. Exatamente. Vai ter outras características. Não, mas aí eu digo pela posição... Não diz mais, não. Deu o famoso black que a gente chama por aqui, né? A Joana caiu o sinal dela lá na redação de São Paulo. Daqui a pouquinho ela vai estar de volta aqui no nosso telão do Sport TV News. Mas é isso, características diferentes que chega esse jogador para contribuir com o time do Palmeiras e para ser também uma peça-chave nesse meio-campo que sentiu muito a ausência do Richard Rios. Agora, com outros atributos, traz um grande reforço para a temporada. O Andrés Pereira explicou por que escolheu vir para o Palmeiras. Vamos conferir. Primeiramente foi um grande clube como o Palmeiras, a estrutura que pode proporcionar para um jogador de alto nível, como você disse, tentar ganhar todos os títulos, brigar ali na frente, e também é uma vitrine para a seleção brasileira. Mal cheguei aqui, já fui convocado, venho vindo convocado também, então para mim isso tudo é um projeto muito interessante para mim e para minha família, então não foi uma escolha muito difícil. Foi fácil a escolha de vir para o Palmeiras, ele está feliz, esse negócio de escolha tá muito difícil, isso é besteira, né? Então, a maioria das vezes a escolha é fácil. Se alguém te fizesse um convite para sair do teu emprego, ir para outro, seria fácil para ti a escolha?
Depende do que é apresentado. Não, tudo depende do que é apresentado. Eu acho que jogar no futebol, no meio da tabela do futebol inglês e jogar um gigante do futebol brasileiro, não precisa... Se os salários, obviamente, se o salário for condizente, for parecido, e às vezes até por um pouco menos, porque você tem um custo de vida diferente na Inglaterra... Vem pra cá ser feliz. Não precisa nem pensar muito. Isso. Não é uma escolha difícil. E ele participou da pré-temporada do Fulham, né? Difícil, isso aí. Ele fisicamente está super bem. Não, ele está apto para jogar. E, de novo, é uma posição que, se precisava de uma contratação, aquela lozinha da Abel, ele gosta de ter várias opções por posição. Essa, além de precisar de mais jogadores para essa função, ele só tem hoje, de origem, o Lucas Evangelista, que foi contratado para isso também, e tem jogado, mas ele, em algumas partidas, improvisou o Alan, eu tenho um problema para saber exatamente qual que é o jeito é que difícil se fala. mesmo, estou contigo. Mas o Alan, vamos fechar em Alan. Tá bom. O Alan foi improvisado nessa posição, então você vê que o desespero para essa posição é maior, e é um jogador com um currículo credencial de Andrés Pereira, um jogador de seleção brasileira, que vem da Premier League, um jogador que tem um histórico super interessante, né, porque ele é belga, né, nasceu na Europa, então sua carreira foi toda construída no exterior, jogando campeonatos europeus, e teve essa passagem pelo Flamengo, né, no futebol brasileiro, que foi quando a gente conheceu o Andrés Pereira, e agora retorna num bom momento também da carreira dele, num time estruturado, com base, com um trabalho consolidado, com um técnico que está há mais de 5 anos no cargo, então para ele também o encaixe é muito mais tranquilo, e eu acho que ele começa jogando contra o Internacional. Eu só quis mencionar que o Palmeiras tem força máxima, porque isso pode gerar algum tipo de dúvida, né, na escalação. A gente sempre é surpreendido pelas escalações do Abel, mas é importante dizer que ele não tem, tirando o Paulinho, né, e o Bruno Rodrigues, que estão, né, se recuperando de cirurgias, todo mundo está à disposição. Então, todo mundo que estava machucado, e aí o Veiga, por exemplo, que estava com uma lesão persistente no pubis, está 100%, Maurício também, os jogadores que prestaram serviço às suas seleções, todos estão de volta e estão bem fisicamente, aí estou falando do Flaco, estou falando do Sousa, do Gustavo Gomes, enfim, então está todo mundo good to go, mas eu apostaria no Andrés Pereira como titular. Vai desenvolvendo em inglês, que em breve vai ser a língua falada no Brasil. O Andrés Pereira é belga de nascimento, o pai dele jogava na Bélgica, ele nasceu lá e ele chegou a jogar nas categorias de base na seleção belga. Aí ele fez a opção pela seleção brasileira, jogou o Mundial Sub-20, tudo. Sempre foi um bom jogador. Pode aparecer, então, amanhã no jogo no Allianz Parque contra o Internacional, partida que rola a partir das 6h30 da tarde. Peri, essa rodada, considerando os 3 que estão na briga ainda, 4, bota o Bahia na brincadeira aí. Ela é melhor pro Palmeiras, vai jogar em casa com o Inter. É aquela pra diminuir. Não. E o Andrés vai jogar, isso? Ou pode jogar? O André, eu acho, não é informação, é mais uma análise com base no que o Abel normalmente faz com os reforços. Eu tenho a impressão que o Andréas entra no segundo tempo para ser titular contra o River na quarta. Eu acho que o plano do Abel é ter o André titular na quarta-feira contra o River Plate. Eu não sei, eu acho que essa rodada, ela ainda para mim, entre Palmeiras e Inter e Flamengo e Juventude, embora a gente saiba desse tabu, eu acho que é melhor enfrentar o Juventude no Jacone do que receber o Inter nesse momento do campeonato. Eu tenho é uma dúvida boa, porque o Juventude está querendo reagir, né? Sim. Com a mudança, está reagindo. E o Internacional com o Roger também agora venceu a última, tá ali, se ele estava... É demitido, não é demitido? Eu não sei, eu fico... Cada dia que eu vou te confessar que às vezes eu penso, não, é melhor receber o Inter. Putz, não, é melhor visitar o Juventude. Para mim é muito parecido o desafio dos dois. E a diferença dessa vez, ao contrário da rodada passada, é que o Palmeiras joga primeiro, né? Na última rodada, o Flamengo jogou primeiro, o Palmeiras entrou contra o Corinthians já sabendo o que aconteceu, e dessa vez o Palmeiras joga no sábado e se vencer, se conseguir cumprir a vitória dentro de casa como mandante, joga a pressão para o Flamengo, que enfrenta a Juventude, esse tabu desses anos que você falou, são 11 jogos. Só uma curiosidade, que um jogador que não fala, porque está afastado por conta. E a situação do Paulinho no Palmeiras? Você tem notícia? Não, o Paulinho está se recuperando. Só ano que vem? Assim, ele disse só ano que vem, eu ainda insisto que eu acho que em novembro ele deve ter chance de jogar já, mas também
Tem que ser cuidadoso falaram, com ele ele, vai né? ter que ser, ele vai ter que ser cuidadoso, ele já passou por uma operação que não teve o resultado que ele imaginava, né? Então, Agora, nesse particular, é incrível a história do Yuri Alberto, né? Como esse rapaz Foi se muito recupera rápido. rapidamente de É tudo. o Wolverine. o que vocês, uma curiosidade, o que vocês preferem? Pegar o Inter em casa ou o Juventude fora? Eu prefiro pegar o Inter em casa, mas é jogo perigosíssimo. Perigosíssimo. Rogério, você tem um jogo para assistir da rodada. Qual você pega? América e Portuguesa. Tirando o América e Português. Não, tirando o campeonato mais Arsenal e importante. Nottingham Forest. Não, do brasileiro. Tá. Pronto, tem um brasileiro. Pode botar de novo ali? Bota na tela aí. Um Vamos jogo lá. pra você assistir. Qual é o jogo da rodada? Jogo Olha lá. da rodada. É claro que pô, tem esses Fluminense e Corinthians é um jogo muito interessante. São dois que tem entre os 4 semifinalistas. É interessante, mas ao Palmeiras mesmo e tempo... Inter é um jogo que pode ser, tem tudo para ser legal. Mas eu confesso a você, Atlético e Santos, se você quiser sofrer, né? É um jogo para sofrimento. Tem jogo para todos os gostos. Tem jogo Do pra todos os sofrimento, né? Eu me lembro daquele Juventude Flamengo, que o estádio, o gramado virou uma piscina, lembra? Sim. Depois daquilo, é dos gramados, melhores gramados Mas do ali país. foi meio de propósito, né? Os caras desligaram o negócio, a Foi? drenagem, para justamente o Flamengo não jogar. O Na verdade, Flamengo... são jogos. Você não tem um grande clássico. É. Mas você tem jogos muito importantes. Eu gosto do Bahia e Cruzeiro, hein? Mas o maior Mas o Bahia clássico... teve decepcionado. O maior clássico aí... É Fluminense e Corinthians. Não, eu acho Não? que é São Paulo e Botafogo. Tem São Paulo e Botafogo. Porque no o Morumbi. São Paulo está nessa caminhada e o Botafogo... Vai que o Botafogo perca, que aliás é o mais provável. Isso aqui é engraçado. Vai ser uma miséria Hein, para a vida Juca? da... Quando você está fora, nós estamos falando da Copa do Brasil, né? Quando você não está envolvido nessas competições, você está à margem e vai voltar a jogar só no Brasileiro no fim de semana, esses times que não estão ficam num segundo plano na minha cabeça. Sim. Aí você fala, São Paulo... existe, né? Como é que aqueles tomam um susto, vai jogar, É que você está muito São Paulo mobilizado só para foi- esse jogo lá no Julite Coutinho. Claro. O São Paulo só foi notícia fora de campo essa semana aí, com o presidente dando entrevista, explicando porque Aliás, vendeu todo milagre, hein? barato. Só deu entrevista, enfim, né? Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!